estar forte militarmente, destruir o crime organizado para ter controle do próprio território, ter produção de tecnologia de ponta, para que você possa ter não só armamentos, mas ter uma economia robusta, isso é obrigatório. Então, quais são os caminhos que levam a gente a fazer isso? Quais são os caminhos em termos de segurança pública? Quais são as políticas que a gente tem que adotar para que a gente destrua o crime organizado o mais rápido possível? Quais são os caminhos que a gente pode utilizar para colocar as terras raras como um elemento na mesa, para sentar com outros países e falar não só em extrair elas, mas fazer transferência de tecnologia, trazer, vamos dizer, o complexo produtivo para cá? Ah, beleza, dá para negociar com os Estados Unidos, mas nenhuma empresa vai vir para cá se não fizer uma reforma de competitividade, ou se os juros continuar a 14%. Então, para baixar os juros, tem que fazer uma reforma fiscal. Então, quando a gente vai depreendendo, vamos dizer, de uma meta, o que nós precisamos fazer, nós começamos a surgir com um plano. Que é isso, você tem uma meta futura e você depender as ações. A beleza disso, nós não precisamos inventar praticamente nada, porque em quase todas as áreas é mais ou menos sabido o que precisa ser feito. Ah, na área fiscal, você pode imaginar, a gente precisa de uma reforma fiscal focada na despesa. Agenda de competitividade, de maneira, vamos dizer, desesperadamente a gente precisa ter uma agenda de competitividade. Investimentos em infraestrutura, que só vão acontecer se do outro lado a gente diminuir a despesa para poder baixar os juros, aumenta o espaço do gasto discricionário e também a volúpia do investidor em investir em infraestrutura, com marcos regulatórios sérios, tirar a ONG que atrapalha o funcionamento de investimentos e projetos, por exemplo, na região centro-oeste e norte. Agenda de competitividade, educação, formação de mão de obra, simplificar o modelo que nós temos hoje de currículo nas escolas, devolver autoridade para o professor. O que eu estou querendo mostrar é que em todas as áreas há planos que você pode adotar que vão te levar para esse caminho final. E para mim o que interessa é explicar para as pessoas qual é esse caminho final. Então a gente criou um livro, que é o livro amarelo, e inclusive a versão final, que vai ser meu plano de governo, vai começar a rodar acho que daqui 2 semanas, e a gente vai lançar para todo mundo. Ele tem o plano, quais são as medidas que eu vou começar a tomar agora para chegar nesta meta daqui 30 anos? E eu tô muito animado. Aí eu posso, se tiver tempo, a gente discutir aqui, cada área o que a gente propõe. Mas mais do que cada área a gente propõe, porque repare que a maior parte dos candidatos a presidente, eles vão nos lugares, eles são perguntados de políticas imediatas. Não, eu vou resolver o fiscal assim, eu vou privatizar. Tá, a privatização de uma empresa daqui a 30 anos é algo menor. Qual o seu plano, né? Qual o modelo de Brasil que você tem que chegar? Essa é uma pergunta conceitual. Qual o tipo de nação que você quer? Então, essa pergunta conceitual é a pergunta que todo mundo teria que responder. É a pergunta que qualquer debate na Globo deveria fazer para os pré-candidatos. Conceitualmente, qual é o país que você quer viver? Esse país tem favela ou não tem? Esse país é um país que se arma ou é um país de turismo e de soft power? Esse é um país que tem fronteiras fortes ou não? Esse é um país que está aliado com a China, aliado com os Estados Unidos, ou ele é independente? Esse é um país que ele vai investir tudo para se reindustrializar, ou ele vai entender que o papel dele nas cadeias de produção é pegar as coisas primárias? Qual é esse país? Poucas pessoas estão trazendo respostas para isso. E é as respostas que eu gostaria de trazer. São as respostas. Você é a favor de reeleição ou não, cara? Porque, por exemplo, você tem esse projeto político de um Brasil já enxergando o longo prazo. Mas a democracia ela tem estímulos de muito curto prazo. Sim. Até porque o eleitor médio, né? Se a gente pega a renda média aqui no Brasil, que inclusive ela é maior do que a mediana, porque tem uma base muito pobre e a renda média é puxada para cima por pessoas que têm uma renda muito alta. Então é um país que a gente fala, pô, o Brasil é um país rico. Não, se você olha a renda per capita, a gente não é um país rico, a gente está longe dos países ricos, inclusive eles estão abrindo vantagem contra o Brasil. E aí para um político, costuma ser muito mais interessante fazer políticas de curto prazo, gastar bastante agora, se endivida, porque essa dívida, o Lula está se endividando pra caramba agora, a dívida em percentual do PIB chegou a 80% já. Não é ele que vai pagar essa dívida. Isso aí vai ficar para os concorrentes dele daqui a no próximo mandato, se ele não for eleito, por exemplo, ou daqui a muito tempo quando for vencer. Então o estímulo é sempre gasta agora e o problema fica no futuro para os nossos filhos e netos pagarem. E aí essa discussão, pô, a reeleição ela é ruim porque o cara vai lá, ele abre o cofre no último ano de governo para conseguir a reeleição. Coisa que está acontecendo agora, mas não é só uma política do PT. Se você pega o governo Bolsonaro, fez a mesma coisa, e outros governos fizeram a mesma coisa. Então é meio que um modus operandi, o brasileiro aceita isso como normal. É pragmatismo, né? Isso é o normal. E aí acabar com a reeleição seria interessante porque acaba com essa dinâmica, ou é pior porque antes o cara tinha 8 anos para fazer um projeto de Brasil, se ele tivesse realmente um projeto, né? Alguns não têm. Mas se ele tivesse, e serão só 4 ou 5 se a gente aumentar um ano para poder fazer esse fim da reeleição. Falando primeiro da ideia, você tá certíssimo. E isso se dá porque existe uma dependência muito grande do cidadão do Estado para sobreviver. Portanto, você fazer essas políticas de ano eleitoral, que todos fazem,
são políticas que impactam muito rápido esse eleitor que tem uma dependência, ou, sei lá, do dinheiro que vem direto do poder público, ou, sei lá, por exemplo, no Brasil, o governo faz preço. Quem faz preço, sobretudo, até o mercado imobiliário, é o governo. Todo mundo depende, assim, sei lá, o real é baseado na pesquisa eleitoral. Né? A coisa não é apreciada, vamos dizer, por outras razões. Isso é muito complicado. Então, conforme a gente tem uma economia que ela é muito dependente de decisões políticas, portanto, os políticos usam isso como estímulo. Isso é grande para presidente da República? Sim. Para prefeitos é 10 mil vezes pior. É 10 mil vezes pior. Então temos que ter duas soluções. Eu acho que para os principais cargos do Brasil tem que proibir reeleição. E você pode aumentar o mandato para o cara conseguir ter uma continuidade. Isso é infelizmente, enquanto o Brasil continuar sendo um país em que as pessoas dependam demais do Estado para tomar suas decisões políticas, isso vai ter que ser feito, especialmente para governadores e presidente da República. Agora, para prefeitos, a gente está com uma ideia, que é uma ideia baseada em experiências que tem no Japão, experiências que tem na China, que é o que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial, que é o seguinte, cara, não existe, até pela distribuição normal de inteligência, não existem prefeitos capazes de implicar políticas públicas em tantas cidades. Tem tão pouco corpo técnico. Tô sendo bem sincero. Ainda mais em municípios pequenos. Pô. E muito pobres. Não tem. Os caras que administram as cidades nos interiores do Brasil, se apertar direitinho, talvez escreva um parágrafo. Eu tô falando assim, um nível bem pedestre. Esses caras, no fundo, eles formalmente têm que ser eleitos para administrar as cidades deles, teve uma eleição e tal, mas na prática, as políticas públicas têm que vir como um pacote que vai ser aplicado, e eles só vão aplicar. E tem que ter um fiscal que vai checar a aplicação com os KPIs, que é o que a gente quer aplicar. E assim, você tem um município, você ganhou a eleição para prefeito, se o município ele tá, sei lá, 20% abaixo da média do IDEB, ele vai ter que ficar no mínimo 10% abaixo até os fins dos 4 anos. Ponto. Se ele não ele tem que aumentar a arrecadação desesperadamente, ele tem que aumentar a atividade econômica no município, ele tem que elevar a taxa de cobertura de saneamento básico. Esses indicadores são obrigatórios. Hoje não tem. Hoje um prefeito não precisa cumprir indicador nenhum e ele concorre à eleição. Então o que acontece? Se esse prefeito, ao longo dos 4 anos, ele não consegue atender esses indicadores, o mínimo do mínimo do mínimo, ele fica inelegível por 8 anos. E, paralelamente, o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios ele tem que ser condicionado por um comissariado que precisa ser criado, que vai determinar, não, você está aplicando essa política, você está aplicando a política, está funcionando, vai o dinheiro. Se não está aplicando a política, ou se o dinheiro está sendo desviado, ou se está sendo altamente ineficiente, segura o dinheiro. Aí segura o dinheiro até... Aí tem que ter uma medida jurídica, que é a legislação que a gente está criando, ela prevê isso, em que aí o comissário faz a aplicação do dinheiro no município.